Vamos lá, rapaziada? Você quer ser aprovado? Faz isso. Participa dessa jornada. Você pega o conteúdo, trabalha em tópicos, separa cada assunto e estuda. Agora, eu facilitei a sua vida, porque eu já topiquei todos os conteúdos cobrados nas provas da FGV. Todos os conteúdos cobrados pela FGV, eu já topiquei. Eu facilitei a tua vida. Só por isso, eu já mereço um like aí, ó, na confiança. Só por isso, eu já mereço que você curta e se inscreva e ajuda o nosso canal a crescer, porque assim eu alcanço mais pessoas, eu ponho mais conteúdo disponibilizado e o YouTube, ele entende que é importante e assim motiva a gente para produzir mais. Vamos fazer o seguinte? Vamos parar de enrolação? Vou para a vinheta. Beleza, beleza. Pronto. Vamos direto para o conteúdo. Você sabe o que é documento público e documento particular? Quando você olha para o título 10 do Código Penal, que trata dos crimes de falsidade, você consegue identificar o que é um documento público e o que é um documento particular? Se você não conseguiu aprender isso lá na faculdade, durante os anos que você ficou lá, se você ainda tem dúvida, eu vou te explicar agora. Você vai aprender em menos de 10 minutos. Tudo bem? Vamos lá. Documento público é aquele que é elaborado por uma autoridade pública. É o documento que é elaborado por um servidor público com competência para elaborar o documento. Por exemplo, as certidões, o RG, o CPF, a Carteira Nacional de Habilitação, o título de eleitor, a reservista, a escritura pública. Tudo bem? Então são documentos que eles são realizados, são constituídos pela autoridade pública. Ok, tá fácil, tá super tranquilo. Agora, pergunto para você, e o documento produzido pelo SESC, pelo SESI, pelo SENAT, ou seja, pelo Sistema S, eles são públicos ou particulares? Lembrando que as entidades do Sistema S, eles não são a administração pública direta propriamente dita. Eles não são constituídas necessariamente de autoridade da administração pública propriamente dita ali. Eles são a administração pública, ora, a depender da situação direta ou indireta, eles integram a administração pública. Por isso, os documentos produzidos por eles são equiparados a documento público. Então quer dizer, Clério, que se tiver uma certidão emitida pelo SESC, pelo SESI ou pelo SENAT, e se falsificar esta certidão, estará cometendo o crime de falsidade de documento público? Sim, por equiparação. Tranquilo? Então, a FGV não te pega nessa questão. Por quê? Agora você já sabe que é um documento público por equiparação, todos aqueles produzidos dentro do Sistema S. Tá ok? Documento público por equiparação também é o título ao portador, mais conhecido como cheque. O cheque é um documento público também, tá ok? As ações, aquilo que é negociado na Bolsa de Valores, as ações das sociedades comerciais, elas são documentos públicos por equiparação, tá ok? Os livros contábeis são documentos públicos por equiparação. Agora presta atenção, não faz mais nada para tudo que você está fazendo. Por quê? O testamento público, ele é público. Tá fácil, não tá? Tá. Agora, e o testamento particular? Fala aí, gafanhoto. Ele é um documento público ou ele é um documento particular? Presta atenção, por quê? Se você olhar lá na regra do artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal, você vai identificar que o testamento particular é equiparado a documento público. Então ele é um documento público para fins penais. Ok. Também? Tá tranquilo? Você não sabia dessa, né? Pois é, agora você está sabendo que o testamento particular, ele é um documento público por equiparação para fins penais. Ok? Tudo bem.
Eu entendi, Clério. Eu já sei o que é um documento público e eu já sei o que é um documento público por equiparação. E a FGV não vai me pegar. Agora presta atenção. E os documentos particulares? O que são documentos particulares? Ora, se você já sabe o que é um documento público e já sabe o que é um documento público por equiparação, todo o restante, pela regra da exclusão, é o documento particular. É assim que aprende, Clério? Claro que é. Você utiliza a técnica em tópicos. O que eu fiz para você? Eu topiquei documento público, topiquei documento por equiparação e sobrou o tópico dos documentos particulares. Agora, eu vou avançar com você. Presta atenção porque a FGV, ela pode tentar te pegar numa situação específica. E para eu te falar, não se esquece de curtir e se inscrever e ajudar o nosso canal a crescer. Tudo bem? Então, olha só. Quando nós falamos no documento particular, aí nós lembramos que determinados documentos particulares, a gente tem a ideia geral que eles são constituídos sem a participação do servidor público na questão da autoridade. Só que esses documentos, então, eles não serviriam de prova, né? Porque eles não têm essa questão da presunção de veracidade. Calma, presta atenção. Por quê? A questão da presunção de veracidade, ela não está ligada diretamente com a função do servidor público. Por quê? Presumem ser verdadeiros todos os documentos produzidos, ainda que não sejam públicos, tá ok? Quem já estudou comigo, quem já teve essa aula, inclusive, presencial comigo, sabe muito bem que eu costumo pontuar essa diferença, entrar no detalhe ali. Mas a FGV não vai entrar nesse detalhe todo completo ali com vocês. O que eu quero que você grave é o seguinte: mesmo você pegando um documento particular e levando a registro, levando a autenticação num cartório, você não transforma este documento particular em documento público. Ele continua sendo um documento verdadeiro, ele continua tendo a sua presunção de veracidade, mas ele continua sendo um documento particular. Ora, Clério, então o que é que faz ou para que é que serve você ir lá e você ir num cartório e autenticar um documento, as assinaturas, reconhecer, presume ser verdadeiro, dá autenticidade ao documento, você registra esse documento, você, na verdade, deixa disponível, você dá uma publicidade para este documento, para este conteúdo documental, ainda que você não publique na imprensa oficial ou na imprensa particular. Você torna este documento possível de acesso, possível de conferência dentro de um cartório ou dentro das regras cartorárias. Então, ele não se transforma num documento público pelo fato de você registrar o documento, de você autenticar um documento num cartório. Tudo bem? Então, presta atenção. Recapitulando, o que é que você tem aí? Você tem a ideia de documento público e aí você tem um rol de documento público que ele é constituído por servidor público, a autoridade pública, e você tem os documentos por equiparação, lembrando que os documentos do Sistema S são, por equiparação, documentos públicos, e também o testamento particular, por equiparação, um documento público. E todos os demais documentos produzidos são considerados documentos particulares. E se você autenticar, levar a cartório, não os torna documento público. Continua sendo documento particular. Tem capacidade de servir de prova? Tem capacidade de ser um fato juridicamente relevante? Sim, mas ainda assim são documentos particulares. Tudo bem? Ok, caramba, Clério, eu aprendi uma porrada de coisa em menos de 10 minutos. Então, faz o seguinte, continua aí acompanhando o nosso canal. Se inscreve, não perde a oportunidade.